Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Eu sou o Rodrigo e hoje eu quero conversar com vocês sobre o método científico. O método científico, sua criação é atribuída a René Descartes. Porém, as suas raízes estão fundamentadas em Francis Bacon, que é um empirista radical. Por isso eu vou começar falando por ele e espero trazer uma compreensão a respeito desse assunto do método científico para nós hoje. O Francis Bacon viveu em 1500 e pouco e ele é um contemporâneo de Galileu, né? Então eles viviam na mesma época e vão ter aí um confronto de ideias por causa do método dedutivo e do método indutivo. O método dedutivo ele tem sua origem em Galileu e ele vai partir de uma ideia geral para depois ensinar um princípio mais particular, mais específico, para poder trazer uma conclusão. Está reinando aí um pensamento aristotélico, né? Nesse método dedutivo de Galileu, acontece que parte-se de uma premissa, uma ideia, uma lei geral, para depois ter um conhecimento específico. Por exemplo, todos os homens são mortais. Rodrigo é homem, portanto, Rodrigo é mortal. Eu parti de uma ideia geral de que todos os homens morrem. Se Rodrigo é um homem, portanto, Rodrigo é mortal. Esse é o raciocínio, é o método dedutivo que vai vir ali em Galileu. Francis Bacon vai fazer um contrário disso, criando o método indutivo. No método indutivo, parte-se de ideias particulares para depois chegar a uma ideia geral e então apresentar uma conclusão. Por exemplo, partindo de casos particulares, eu observo que a águia tem pena, que a arara tem pena e que o João de Barro tem pena. Estou partindo de casos particulares e passo para a ideia geral que todas as aves voam porque têm penas. Agora, isso poderá ser verificado como verdade ou não, como um raciocínio geral ou não, mas vai partir sempre de uma indução, vai partir sempre de casos particulares para uma ideia geral. Esse é o método indutivo experimental de Francis Bacon. Ele vai ser chamado de empirista radical, de empirismo, porque o empirismo vai dizer justamente da experiência. Ele vai dizer que o mundo é transformado a partir da minha experiência e da minha relação com o mundo, em olhá-lo, em tocá-lo, e é isso que vai transformar o mundo. E Francis Bacon vai dizer que para se chegar ao método científico, para se chegar a um conhecimento verdadeiro, é necessário abrir mão dos 4 ídolos, daquilo que ele chamou de 4 ídolos, né? Que são fontes de erro que moram na nossa mente e que podem atrapalhar a pesquisa científica, podem atrapalhar o conhecimento verdadeiro. E são 4. O primeiro é o ídolo da caverna. Ele vai dizer, o ídolo da caverna vai fazer referência à incapacidade intelectual de alguém para raciocinar. Depois ele vai falar do ídolo da tribo, que são questões, senso comum, questões relacionadas e inerentes ao humano. Depois ele vai falar do ídolo do foro, que são questões do foro íntimo, são questões da subjetividade, filtros que cada um tem que atrapalham às vezes descobrir a verdade. E por último ele vai falar do ídolo do teatro, que são trazidos por nós a respeito de vários elementos da sociedade. Então, uma vez que a mente esteja limpa dos 4 ídolos, é possível se chegar ao conhecimento da verdade. E essa vai ser a base, essas vão ser as raízes do pensamento, ou do raciocínio, ou do método em que Descartes vai chegar. Porque esse momento aí do século XVI é um momento de grandes transições, de grandes transformações, porém complexas e demoradas, que está deixando aqui a escolástica, um pensamento religioso, pensamento medieval, para entrar numa era onde cada descoberta é fascinante e transformadora. Então está acontecendo uma transição aí, está deixando o método científico, está deixando a escolástica, o período religioso, para entrar numa era de um conhecimento experimental, um conhecimento verificável. E é nesse contexto que vai ter lugar a filosofia de Descartes, que vai trazer uma grande importância para a razão, para o pensamento, não é? Para a questão do racionalismo. Porque Descartes vai dizer que as confusões e os debates todos que vinham da Idade Média, os debates, as confusões, as conclusões não possíveis que estão vindo da escolástica, elas acontecem justamente porque eles não seguem um método comum, porque eles não seguem regras comuns. Essa vai ser justamente a questão de Descartes.
E ele vai começar isso inaugurando isso com o ceticismo. Ele vai buscar nos filósofos a ideia do ceticismo e vai dizer que tudo precisa, você tem que duvidar de tudo. Você tem que duvidar até da existência, você tem que duvidar até da realidade, você tem que duvidar até de que você existe. E a maneira que ele diz que você vai descobrir se você está num sonho eterno ou se você está vivendo a verdade, se você existe realmente, se você está realmente acordado, é justamente o pensamento. É o cogito, né? Cogitar as questões. Se você cogita, se você pensa, é porque você existe. Se você está raciocinando que eu poderia agora estar dormindo, que eu poderia agora não existir, esse fato de raciocinar, de pensar, é a prova da sua existência, é a evidência da sua existência. Então, esse período de transição vai inaugurar essas duas escolas, esses dois métodos, que é o empirismo em Francis Bacon, né? E o racionalismo, o método cartesiano de Descartes, portanto, que vai trabalhar com essas questões. E para poder descobrir se um conhecimento é verdadeiro ou não, o Descartes vai dizer que algumas pessoas vão pronunciar Descartes, outras vão pronunciar Descartes. Comumente se pronuncia Descartes. Ele vai dizer que existem 4 passos dentro desse método para se chegar ao conhecimento verdadeiro. E que esse conhecimento verdadeiro, se ele for seguir essas 4 regras básicas e que seria possível para qualquer um, porque para ele a razão é aquilo que torna os homens comuns, todos são capazes de racionar. Ele vai dizer que alguns vão usar a razão de forma correta e outros não vão usar a razão de forma correta. Portanto, vai haver um conhecimento mais certo e um conhecimento menos certo nessa perspectiva cartesiana, né, de Descartes. Então, ele vai dizer que existem 4 passos no método. O método é organizar as coisas em regras fáceis e simples. Então, ele vai dizer que existem 4 passos no método para poder descobrir um conhecimento verdadeiro. E o primeiro passo é a evidência. É colocar todas as coisas em evidência, em xeque, duvidar, questionar, trazer aquela questão que se quer verificar à luz e descobrir realmente a verdade a respeito daqueles fatos. Questionar tudo o que for possível, duvidar, daí o ceticismo. Então o primeiro passo é a evidência. O segundo passo é pegar essa coisa que está em xeque e analisar. E analisar na perspectiva cartesiana, em René Descartes, analisar é dividir isso em partes ao máximo que se puder. Porque é analisando a coisa por partes que se chegará à compreensão do todo. E o terceiro passo para Descartes vai ser a síntese, que é o contrário da análise. Se na análise eu separei tudo por partes para poder compreender o todo, agora eu preciso juntar todas as partes que foram analisadas para construir então uma forma e observar qual a conclusão que eu trago dessas ideias. E o quarto passo é a enumeração. Se eu evidenciei, coloquei tudo em xeque, duvidei, questionei, depois analisei cada parte, e então consegui chegar numa síntese, consegui chegar numa conclusão daquilo que foi analisado em partes, e agora tem uma síntese do todo. Então agora eu preciso enumerar, eu preciso rever cada passo e buscar ver se não ficou nada de fora, se tudo foi analisado, se tudo foi compreendido. Então, o método cartesiano consiste nessas 4 regras, nessas 4 partes, que é a evidência, a análise, a síntese e a enumeração. Está elaborado, então está criado, inaugurado o método científico. E ele vai sofrer ainda mais influências, por exemplo, em Auguste Comte. A maioria das pessoas fala Auguste Comte, mas a pronúncia correta seria Auguste Comte. O Comte vai dizer que o conhecimento, ele vai defender a sua famosa teoria dos 3 estados. Ele vai dizer que o conhecimento evoluiu do estado teológico, onde as explicações eram sobrenaturais, para o estado metafísico, onde o físico vai revelar questões de ordem natural, vai revelar questões de fenômenos naturais, e vai evoluir então desse segundo estado metafísico para o terceiro estado, que é o estado positivo, o estado positivista, onde vai dizer que existe uma ordem e regras na natureza. Mas isso é um assunto para o outro vídeo. Só estou dizendo aqui que Auguste Comte, o Auguste Comte, vai influenciar também o método cartesiano, vai influenciar também o método científico a partir dessas perspectivas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Rodrigo, esse é o seu canal de conhecimentos pedagógicos. Um forte abraço, até o próximo vídeo.